Muito boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso videocast da Sejurk. Eu sou o Heron Leal e é um prazer estar com vocês aqui hoje. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito especial, né, que eu tenho muita curiosidade de entender um pouco mais. A gente sabe que a globalização, ela mudou a forma como as empresas trabalham, como as empresas vendem os seus produtos e seus serviços, né? Mas ela mudou também a forma como as pessoas escolhem onde elas querem morar. A gente sabe que questões como o trabalho remoto, como diferença cambial, qualidade de vida e oportunidade de investimento permitem que as pessoas trabalhem no local, invistam no local e morem em outro, né? Então, dentro desse cenário, a gente vem percebendo aí um interesse muito grande dessas pessoas pelo Rio de Janeiro, né? Querendo vir, querendo empreender, querendo investir aqui no Rio de Janeiro. Então, para conversar um pouquinho sobre todo esse movimento que a gente está vendo aqui, eu quero dar as boas-vindas, porque hoje estamos recebendo aí o Bernardo Mira, que é o fundador da Mira Global Partners, advogado especialista em internacionalização e mobilidade internacional, com mais de 19 anos de experiência na área. Bernardo, seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado aí, Aaron. É um prazer ter você aqui com a gente. Saudações a todos. Queria agradecer também a Sejurk pela possibilidade aqui de estar levando esse bate-papo com vocês. Pô, meu amigo, o prazer é todo nosso. Eu acho que é um bate-papo muito interessante, né? A gente está vendo muita coisa mudar. Até a característica, né, do Rio tá mudando um pouco por conta dessa movimentação, né? Então, acho que é um bate-papo que super vale a pena. Com certeza. Então, bora lá, Bernardo. Antes de entrarmos em questões mais práticas, né? Queria saber como é que você, que é um profissional da área, enxerga esse movimento de pessoas escolhendo morar fora dos seus países de origem. Podemos dizer que a mobilidade internacional é meio que uma consequência natural da globalização? Sim, assim, quando a gente estava no final da década de 90, todo mundo conversava muito sobre o mundo se unindo cada vez mais. É verdade. E uma transposição de barreiras, e até um dia que não haveriam mais barreiras para você se deslocar entre os lugares e viver e empreender em outros lugares. Obviamente, hoje a gente está em outro panorama, né? O mundo ele já começa a se configurar de uma forma diferente. Mas eu ouvi outro dia de um expatriado que o Brasil ele seria o hot cake, né? Que a gente está numa fase que, apesar da gente estar com nossos problemas internos, muita pessoa de fora, muitas empresas, muitas pessoas, investidores estão olhando para o Brasil, principalmente pela nossa ausência de conflito nesse panorama internacional. Isso é muito interessante para eles, né? Sim, e a questão cambial. E a questão e o Rio de Janeiro, por sua vez, é o porta-retrato, né? É a vitrine do Brasil. Do Brasil, com certeza. Os gringos ficam malucos aqui, né? Sim. Porque eles vêm para cá por conta aí da diferença cambial que eles têm, eles vêm para cá para trabalhar, continuam trabalhando, né, com suas empresas nos seus países de origem, mas aqui eles têm uma qualidade de vida, né? Com a diferença cambial, eles conseguem aí o valor que eles recebem pelo trabalho que eles exercem, né? A remuneração, eles conseguem utilizar muito melhor aqui no Brasil, né? E por conta da cultura, clima, comida, que não tem como, né? Não tem como parar. Eu via muito brasileiro querendo fazer essa movimentação de migrar para fora do Brasil, e ao mesmo tempo eu vi o pessoal que já morava fora, quando vinha para cá, não queria sair daqui. Então eu sempre entendi que o Brasil e o Rio de Janeiro, principalmente, é um lugar, com todas as suas questões, é um lugar maravilhoso para morar. Tem os seus problemas, que a gente sabe quais são, todo mundo aqui sabe quais são os problemas, principalmente do Rio de Janeiro, a gente sabe qual é o problema, mas eu acho que para os gringos isso, obviamente que é uma questão, mas isso eles não levam tão em consideração para vir morar aqui, né? É porque pensa que o Brasil ele é um lugar muito barato para o investidor. Muito. E falando em termos de regulação, quando você fala, por exemplo, para você morar na Europa, você vai ter que fazer um investimento de 500 mil a 1 milhão de euros. Para você morar no Reino Unido, você está falando de 1 milhão de libras esterlinas. Para você morar nos Estados Unidos, tem que ser um investimento de 500 mil, 1 milhão de dólares. Para você morar no Brasil, se você transpor esse dinheiro, esse valor do real para o dólar, para o euro, você está falando de menos de 200 mil. Nem se compara. Então é um país que é barato para eles virem morar, e o dinheiro deles
é um dinheiro que fica mais abundante aqui, ele sobra aqui. Sim. Se a gente for pensar agora pelo meu lado, né, que é o lado que eu tenho mais expertise, a carga tributária, então, se for comparar com os outros países, Sim. França, Portugal, Estados Unidos, o Brasil é maravilhoso, né, para esses gringos. Sim, porque o Brasil, você como tributarista, inclusive, vai saber falar melhor, mas o Brasil, ele onera muito a questão da empresa, mas para aquele que tem patrimônio, aquele que tem renda, o Brasil não tributa de uma forma tão pesada. É claro, a gente tem que gastar com tudo, mas em termos de tributação mesmo, a Europa vai tributar muito mais e os Estados Unidos também. Tributação pessoa física mesmo, a gente tem a alíquota progressiva que pode chegar a 27,5% e agora a gente vai ter em 2027 a alíquota do CBS, né, por exemplo, para pessoas que trabalham com locação, mais de 3 imóveis, mais de 240 mil de rendimento de locação, eles vão ter aí o CBS também, mas mesmo assim continua sendo muito melhor do que nos outros países, né? Então é muito mais atrativo. Exatamente. E como que você está vendo, assim, quem é de fato esse estrangeiro que está chegando aqui no Rio agora? Tipo, é um nômade digital, investidor, empresário, ou até o aposentado? Ou existe uma combinação de tudo isso? Na verdade, são todos eles, né? E aí, assim, falando de Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro ele tem um programa muito interessante, né, criado pela Secretaria de Turismo, para trazer os nômades digitais para cá. Então, você tem um projeto que é chamado Digital Nomad. Nós somos uma das 3 empresas credenciadas nesse projeto, que fala sobre a parte migratória. E assim, o Rio é um polo para aquele que vem praticar o nomadismo digital, que o cara vem com o computador dele, vem com as coisas dele, continua trabalhando para fora do Brasil. Tem até uma vedação, ele não pode trabalhar para cliente brasileiro, senão mudaria a questão migratória. E a pessoa vem para cá e fica. E o Rio de Janeiro é um lugar muito acolhedor para esse tipo de gente, né? O aposentado, ele vem, mas eu não vejo tanto o caso do aposentado vir ficar na cidade do Rio de Janeiro. Muitas vezes ele vem para o estado, mas vai para lugares mais afastados. Não quer cidade grande, né? Geralmente ele não procura uma cidade grande. O investidor que vem abrir empresa aqui, tem bastante. E principalmente o investidor imobiliário. Muita gente está vindo fazer aquisição de propriedade, de imóvel, de apartamento, principalmente nesse eixo que vai da Zona Sul até a região oceânica ali da Jardim Oceânico, ali na Barra da Tijuca. A gente está vendo isso muito lá na Sejurk, né? O tanto de pessoas que a gente recebe lá para criar esse planejamento tributário para que elas possam economizar mais impostos, assim, tá fora, assim. Tem muita realmente pessoas procurando a gente por conta disso, né? Imagino que sim. Tem muitos gringos vindo para cá, comprando apartamento, e isso está dando até um boom do nosso mercado imobiliário aqui, da Zona Sul, até ali o comecinho da Barra, né? E isso realmente está mudando, né? Tem algumas pessoas até criticando, que estão jogando carioca para fora da Zona Sul, né? Tu já viu algumas críticas nesse sentido? Existe, eu não entendo isso ainda no Rio, mas existem algumas cidades no mundo, aí tem exemplo de Lisboa e no Porto, que o Golden Visa, né, que é aquele visto para investimento imobiliário, realmente ele trouxe uma alteração ali no fluxo de pessoas e de habitantes oriundos do país, né? De nacionais ali. Pô. Mas eu não acho que isso aqui está no Rio ainda não. O Rio é muito grande. Eu também acho. Eu acho que está longe. Assim, eu acho que é uma tendência, né? Se a gente for realmente comparar com outras cidades grandes e tal, a gente vê que a tendência é essa. E não tem para onde correr. Sim. Não tem para onde correr, né? Sim. O Rio tem espaço, você tem aquela área do Porto que está revitalizando, muito investidor estrangeiro está investindo ali também, não é um lugar que passa desapercebido, então acho que o Rio tem muita oportunidade ainda para essa vocação do Rio de trazer gente, né? A própria prefeitura está incentivando bastante o pessoal a comprar lá, né? No centro do Rio, porque o centro do Rio tem mais mobilidade. O centro do Rio está crescendo muito para aquela área, né? Para Barra, Recreio e tal. E ali não tem, de fato, muita mobilidade, não tem metrô, né? Então é complicado. Então, acho que o interesse da Prefeitura do Rio é trazer essa galera mais para cá, para o centro, onde tem muito mais mobilidade, né? Muito mais facilidade de locomoção. E é bacana falar também do pessoal que vem para cá para estudo, desenvolvimento de pesquisa. Também tem as universidades aqui também atraem bastante gente lá de fora. Muita gente aqui vem desenvolver. Então, assim, o Rio
com todas as questões, obviamente, que nós sabemos. Eu acho que o Rio é um lugar de atração e que vai continuar atraindo cada vez mais gente nos próximos anos. Não tenho dúvida disso. O Rio de Janeiro realmente é a moeda da vez, né? Que o pessoal está falando. Mas, Bernardo, vamos lá. Se a pessoa realmente decide vir morar no Brasil, qual o primeiro passo que ela tem que dar aí para que seja uma permanência regular aqui? Qualquer mudança que você vai fazer de um país para o outro, o principal é a fase de planejamento. Tá. Né? Então, muitas vezes o pessoal pensa só em execução. Quero morar no país tal. Vai pegar o avião, vai fazer a mala e vai mudar no país e vai começar efetivamente a viver ali, e isso não dá certo. Inclusive, né? Traz vários problemas, tributários e tudo mais. Perfeito. Na parte jurídica, diversos riscos também. Então, o primeiro é o planejamento, como você mesmo falou aí, tem que fazer um planejamento com tipo de visto, tipo de autorização de residência que você vai aplicar e as implicações fiscais disso. O que isso vai mudar na sua questão tributária, qual tipo de visto você pode utilizar, se você vai virar residente fiscal ou não no país, se tem tratado para evitar dupla tributação, tanto na parte de imposto de renda quanto tributação previdenciária. Então, se você vai poder utilizar os órgãos de ligação, sua aposentadoria num país no outro. Então, que são os acordos lá de não bitributação, né? Exatamente. Então, assim, primeiro você faz esse planejamento. É sempre interessante que você tenha... Normalmente, o migrante, quando ele vem para cá, ele já vem... Você tem dois tipos de migrante, né? Aquele que vem de uma forma muito mais confortável, né? Que aí você está falando do europeu, você está falando do americano, e você tem aqueles que vêm tentar a vida aqui, que aí é o Acordo Mercosul, os refugiados, mas independente de como você venha, esse planejamento ele vai ser central aí para uma mobilização de sucesso. E atualmente, como que você vê aí as principais formas e vistos aí que esses interessados poderiam requerer para ter permanência aqui no Brasil? Porque ele chega aqui, ele pode ficar aí 3 meses, sim, né? Sem visto nem nada. De 3 a 6 meses, dependendo da nacionalidade e do acordo do país com o Brasil. Entendi. O Brasil regula isso por um mecanismo de reciprocidade. Então, normalmente, Europa, por exemplo, grande parte dos países da Europa, você vai poder ficar aqui 3 meses e depois 6 meses fora e depois 3 meses de novo. Estados Unidos é um que você pode renovar e ficar 180 dias. Então vai depender muito da relação bilateral do Brasil com o país de origem do migrante. Entendi. A partir também de 182 dias que ele fica aqui, aí ele já é considerado até residente fiscal aqui no Brasil. Isso, né? Depois de 183 ele vira residente fiscal, que é o período de 6 meses, né? 6 meses do ano, passou mais de 6 meses com visto de residência. Dependendo do tipo de visto. Outros vistos você já vira residente no dia que você pega a residência ou no dia que você chega no Brasil. E aí, assim, para o investidor, você tem um visto de a autorização de residência com base em investimento imobiliário e investimento pessoa física numa empresa brasileira. Então você faz... No primeiro você tem que investir o valor de 1 milhão para aquisição de um ou mais imóveis aqui no Brasil. Não precisa ser só um, pode ser mais. Podem ser mais de um imóvel. Mas desde que o total seja 1 milhão. O total seja Pelo 1 milhão. menos 1 milhão. E tem que ser 1 milhão integralizado. Você não pode financiar um imóvel, né? Ou então você pode financiar, mas o valor investido tem que ser o de 1 milhão. E se você está falando de Norte e Nordeste, esse valor cai para 700 mil como valor mínimo de investimento. E aí vale falar que muito migrante ainda tem essa... Até o pessoal que vai vender o imóvel... O Rio de Janeiro, por mais que ele tenha essa vocação de receber o estrangeiro, muitos profissionais não estão... não tem treinamento ainda para atender alguém de fora. Então, para ele adquirir um imóvel aqui, basta ele ter um CPF. E para ele tirar o CPF, pode ser por procuração, ele não precisa nem estar aqui grande parte das vezes, entendeu? E aí sim ele consegue fazer a aquisição do imóvel, e com a aquisição do imóvel, o valor alcançando 1 milhão e ele preenchendo os outros requisitos, ele consegue fazer a autorização de residência com base em investimento imobiliário. Entendi, mas o passo a passo é, de fato, se ele for querer adquirir algum imóvel, ele vai ter que vir aqui,
né, avaliar o imóvel, ele vai ter que trazer o dinheiro para cá, passando pelo Banco Central também, Perfeito. porque tem que ter isso, né? Tem sim. Um dos erros aí que o pessoal fazia no passado era o dinheiro se originava daqui por algum motivo, e a pessoa tentava comprar o imóvel com dinheiro já localizado no Brasil, e essa compra não permitia a aquisição da autorização de residência. Então, para eu conseguir um visto investidor, eu não, né? As pessoas que vêm de fora, para elas conseguirem, elas obrigatoriamente têm que passar, esse valor tem que passar pelo Banco Central. E tem que sair da conta pessoa física dele no exterior, não pode ser uma empresa adquirindo o imóvel. Tem que ser o fulano, o candidato, trazendo esse dinheiro da conta pessoa física dele pro Brasil. Pro Brasil. Aí, então, tem que ter um banco aqui também. Sim. Assim, você tem várias formas. Você pode fazer o pagamento direto pro vendedor. O problema é o seguinte, quando você faz o pagamento direto pro vendedor, você usa o sistema SWIFT. Uhum. E quando você usa o sistema SWIFT, algumas vezes o banco ele trava o dinheiro, né? Ou esse pagamento demora. E para você assinar a escritura, aqui no Brasil, normalmente o vendedor já quer estar com o dinheiro na mão para assinar a escritura. Com certeza. Então isso pode dar um problema, né? Pode dar um desconforto. O que muitas vezes eles fazem também é abrir uma conta de não residente no Brasil, que alguns bancos já manuseiam isso muito bem, e ele traz o dinheiro para a conta de não residente dele mesmo, e daqui ele faz o pagamento do imóvel. E a mesma coisa se ele quiser investir numa empresa também, né? Perfeito. Numa empresa é mais fácil porque ele vai fazer um investimento da conta dele para uma empresa que é dele no Brasil, né? Uhum. Então ele não vai ter tanto a preocupação da hora que o dinheiro entra. Só tem que efetivamente estar dentro da conta da empresa, integralizado, para ele poder ser o administrador e residir aqui no Brasil. Mas então qual é o passo a passo se eu quiser empreender no Brasil, então? Se eu quiser abrir uma empresa? Como a gente conversou, primeiro planejamento, depois você vai tirar o seu CPF, vai abrir a sua empresa aqui no Brasil. É sempre importante você estar amparado de alguém que saiba o que está fazendo, porque não é aquela coisa, empresa não é só um contrato social, né? Um contrato social é a alma da empresa, tem que ser elaborado às necessidades de quem está abrindo. Depois que aberto, você faz o investimento do dinheiro da conta pessoa física no exterior na conta pessoa jurídica, aqui do Brasil. Direto, né? Direto. Conta pessoa jurídica. Tem um contrato de câmbio, e com o contrato de câmbio mais uma outra lista de documentos, você vai pegar isso e vai aplicar para sua autorização de residência no Ministério da Justiça. Entendeu? Então, o Ministério da Justiça, através da coordenação de migração laboral, ela vai analisar seu processo sendo aprovado, você se registra na Polícia Federal, né? O migrante se registra na Polícia Federal, então está apto aí para morar no Brasil por tempo indeterminado nesse tipo de visto. Pô, que ótimo. Mas aí para eu conseguir abrir empresa, eu acho que eu teria que ter também algum representante aqui no Brasil, né? Né? Perfeito. Não então, é? Antigamente você tinha que ter um administrador residente no Brasil. Uhum. E aí, depois da lei lá do marco cambial, você não precisa mais ter um administrador, mas você tem que ter um procurador no Brasil. Você pode ser um administrador não residente, mas você tem que ter um procurador no Brasil que vai representar você perante as autoridades tributárias. Exatamente. E algumas empresas, pelo que eu estava lendo também, algumas empresas que são de tecnologia, eu acho que tem um valor mais interessante, não é? Um valor, ou eu estou equivocado? Não, assim, não é o fato de você ser somente uma empresa de tecnologia. Você tem que trazer algum tipo de inovação. Ah, tem que ter uma inovação. Tem que ter uma inovação. Não basta ser tecnologia. Não basta ser uma empresa de tecnologia. É claro que a tecnologia, hoje em dia, ela já está muito próxima aí, está mais próxima ao conceito de inovação, mas não necessariamente por você ser uma empresa de tecnologia, você consegue com esse valor reduzido de investimento. Tem que ser algo novo, é isso. Assim, é interessante, caso você se proponha, o migrante se proponha a fazer esse investimento com base em inovação, de repente registrar a inovação dele no INPI. Entendi. Se for um software, registrar o código-fonte, tentar trazer elementos para que dê verossimilhança a essa narrativa dele de que ele está trazendo uma inovação para o Brasil.
Entendi. E aí apresentar essa inovação para o Ministério da Justiça e normalmente se configurar o caso de uma inovação, eles deferem sem problema algum. Porque tudo isso vai ser utilizado como documento, como justificativa para o requerimento do visto, né? O desafio é sempre você materializar o que você está falando, né? Você traduzir para documentos Sim. o que você a sua narrativa. Mas na tua experiência, o visto que tem mais facilidade de ser emitido é o quê? O Nômade digital? Eu acho que o Nômade ele é menos burocrático, né? Porque o do imóvel, do imóvel você tem que adquirir o imóvel. O processo de aquisição do imóvel muitas vezes é lento, né? Até porque você tem que ter o registro, o RGI, você tem que concluir todo o processo para fazer a solicitação de residência. O da empresa, você tem que comprovar o business plan, você tem que trazer um business plan, comprovar que esse business plan está sendo executado. O Nômade, ele é mais simples, mas ele tem a limitação de você não poder ter cliente no Brasil, nem trabalhar para entidades brasileiras, organizações localizadas no Brasil. Aí tu fica meio que travado, né? Se você realmente quiser crescer aqui no Brasil, né? Começar a ter cliente aqui, tu não pode. Porque senão tu perde. E esses dois vistos, o de investidor imobiliário e o de investidor em empresa, eles podem ou são por prazo indeterminado ou podem ser convolados, transformados por prazo indeterminado. O do Nômade não. Então você renova uma vez, mas assim, depois você nunca vai ser permanente no Brasil se você está aqui como nômade digital. Entendi. Ele tem sempre um prazo ali. Exatamente. O nômade digital. Entendi. Olha, existe um ponto muito importante que costuma gerar até uma confusão e eu queria debater isso contigo, né? Que uma coisa é ter uma autorização migratória para vir morar aqui no Brasil. E outra coisa é considerar residente fiscal brasileiro. Sim. Tem uma diferença, né? Tem, com certeza. O que você pensa sobre isso aí? Vamos explicar um pouquinho para a gente debater sobre esse assunto. Para você, o conceito de residência migratória, ele vai se configurar a partir do momento que você aplicou para o visto, né? E seu processo foi concluído e você se registrou na Polícia Federal. Então você tem uma residência no Brasil, tá? Para você entrar no conceito de residente fiscal, você tem que se enquadrar numa situação hipotética, né, que é a hipótese de incidência. Aí você vai configurar o fato que vai dar origem à obrigação tributária. Isso. Nesse caso, vai depender do tipo de visto. Então, por exemplo, normalmente o visto indeterminado, que é o antigo permanente, você vira residente fiscal no momento que você adquire esse tipo de visto, essa residência. O visto temporário, nômade digital, o de transferência de tecnologia, assistência técnica, você só vira residente fiscal depois de 183 dias. Entendeu? E aí a confusão que dá muitas vezes a pessoa, por ter uma residência, ela vai achar que vira residente fiscal automaticamente, que nem sempre é o caso. E a outra confusão é a pessoa achar que todo mundo só vira residente fiscal depois de 183 dias, que também não é o caso. Também não é o caso. Então, às vezes, você vai virar residente fiscal no dia que você conseguiu o seu status de residente no Brasil. E aí você entra na mesma obrigação que um brasileiro comum. E o Brasil, e aí um outro ponto que o pessoal também muitas vezes não planeja, é que o Brasil tributa em bases mundiais. Então, a sua casa na Europa, a sua empresa nos Estados Unidos, eles vão passar a fazer parte, principalmente das suas obrigações acessórias aqui, no caso, declarar. E da obrigação principal de recolher qualquer eventual tributo que seja devido. Então, assim... Eles isentam para sua declaração de imposto de renda essas informações, né? Exatamente. É importante declarar. Sim, e aí, às vezes, a pessoa não fez esse provisionamento, não fez esse estudo, não fez esse planejamento, chega, pega o visto, fica feliz que está residindo e vai descobrir alguns meses depois que está com alguma pendência junto às autoridades fiscais brasileiras. Então eu acho assim, eu acho que concluindo até essa parte aqui, esse planejamento migratório, eu acho que tem que ser realizado junto com o planejamento tributário aí, né? Perfeito. Porque não adianta você se planejar que quer vir morar aqui no Brasil e tudo, pensar até no visto, se você não pensar na consequência tributária que possa vir desse visto. Perfeito. Né? E aí tem uma questão também que mudou muito, que antigamente, de forma equivocada, as pessoas tratavam o seu lugar de origem com o Brasil
de formas distintas. Então, assim, o que eu tenho de bens no Brasil, eu vou declarar no Brasil, o que eu tenho de bem na Europa, vou tributar na Europa. E não é assim, né? Eles conversam. Essas duas realidades fiscais, elas se complementam, elas conversam. E hoje em dia... cada vez mais elas vão conversar, né? Exatamente. Eu acho que, assim, tem até países que não têm uma relação muito boa. E aí eu acredito que, assim, a transferência de dados, a transferência de informação pode ser até um pouco mais delicada e mais complicada. Mas acontece. Sim. Acontece. E cada vez mais com a tecnologia avançando e com a inteligência artificial também aí nos trazendo novas ferramentas, eu acho que cada vez mais isso daí, né, vai ser uma informação realmente global, né? Hoje eu já vi migrante aqui no Brasil que quando ele vai abrir a declaração pré-preenchida, o brasileiro, já aparece uma conta do exterior na declaração pré-preenchida. Olha isso, eu nunca tinha visto isso ainda não. O Brasil, ele assinou aquele tratado de troca de informações, salvo engano, foi em 2017, salvo engano. E hoje, cada vez mais, isso já começa a se materializar em dados, né? Que a Receita vai atrás desses dados. Então, com certeza, o que antes era tratado de forma distinta... Você lembra qual era o país, não? Dessas informações? Geralmente países europeus. É porque é onde o Brasil tem uma relação melhor, né? Sim. Então, não dá mais para fazer isso sem considerar um grande risco aí no que se refere a tributo. E, Bernardo, olha só, para alguém que está pensando em vir morar, investir ou empreender aqui no Brasil, qual seria o principal conselho aí que a gente poderia dar para essa pessoa tomar essa decisão? Então, uma coisa engraçada, a gente está falando muito sobre a questão regulatória, né? Mas tem uma questão de mentalidade também que é importante. Alguns países, o migrante ele vai ter uma questão cultural mais próxima do Brasil, dependendo do país. Mas outros países, a realidade cultural é muito distante. Completamente diferente. Então, eu acho que eu me ambientaria antes, planejaria, me ambientaria. Traz essa decisão para a família, bota a família para fazer parte dessa decisão, porque muitas vezes a pessoa toma a decisão meio que unilateralmente, aí vai trazer a família não se adapta, porque são realidades distintas. Acho que acontece muito para o brasileiro indo para fora também, por mais que em uma época isso tenha virado, mas muito brasileiro voltou porque não se adaptou, e acontece a mesma coisa com o migrante aqui. Então, assim, se ambiente, planeje. E isso, só complementando o que você falou, isso é muito ruim, né? Porque vamos pensar aí no brasileiro que vai para o exterior. Quando ele vai lá para fora, ele não é bem recebido, ele não se sente muito bem, ele nunca vai se sentir em casa, né? Sim. Porque ele vai ser sempre visto como uma pessoa diferente ali, né? Eu já morei fora, por isso que eu tô falando um pouco sobre isso, né? Sim. A gente acaba que sente falta, né? Da nossa cultura, das nossas pessoas, dos nossos lugares. Então, se a gente não é muito bem acolhido naquele local, né? Fica ruim, né? Sim, com certeza. O meu filho morou em Portugal durante 8 anos, assim. Então, eu vi muito essa questão dele ter que ele e a mãe dele terem que se ajustar ao lugar. E na questão do estrangeiro no Brasil, eu já acompanho isso pelo menos há uns 20 anos. Então, sempre é um desafio. E em virtude e em conjunto com isso, o regulatório, sim, você está com uma consultoria ou alguém especializado, ou pelo menos que tenha um know-how sobre o assunto, que ajude nesse soft landing, né? Que ajude ele nessa chegada junto com a família dele. Toda essa trajetória aí que a gente sabe que o Brasil, né, não é para amadores. As pessoas aqui são muito receptivas ao migrante, mas a realidade não é, né? Mas a burocracia não é tão receptiva assim. A gente sabe que não é. Então é importante realmente ter uma pessoa assessorando, né, dando aí todo o suporte necessário, porque não é fácil. Na verdade, você tem a curva de aprendizado Brasil, e aí seja para pessoa física ou pessoa jurídica que vem para cá, que até a pessoa entender como o Brasil funciona demora. E aí você ter alguém que corta esse tempo, né? Corta esse caminho, ou te acompanha, pega a sua mão durante esse processo, te traz conforto, né? A pessoa fica mais confortável, fica mais segura, fica mais integrada. Apesar de que muitas vezes o pessoal não gosta, né? De ter que te ligar para abrir uma conta de banco, né? Eles acham assim, vou ter que ligar pro cara só para pedir uma conta de banco ou para fazer um contrato.
Infelizmente o Brasil ele ainda demanda esse tipo de coisa quando tá falando de alguém de fora do Brasil. Mas é importante que a pessoa chega aqui e é tudo diferente para ela. Sim. Então ela precisa reaprender tudo, né? Às vezes do começo. Então realmente é importante isso. E na tua opinião, Bernardo, qual é o maior erro que a pessoa deve evitar, então, no momento que for requerer um visto ou que for requerer aí esse planejamento migratório? Qual o maior erro aí que você vê aí que as pessoas realmente não se atentam? A falta de planejamento é muito ruim, porque muitas vezes o que a pessoa vai fazer vai ter impacto para anos para frente. Muitas vezes a pessoa tenta fazer sozinho, e não é que fazer sozinho é errado. Óbvio que se a pessoa tiver condições técnicas de fazer sozinho, com certeza ela pode perseguir isso. Mas não a pessoa sem condições técnicas de fazer sozinho, tentar fazer sozinho. A lei é muito complexa e você tem várias leis, né, que vão tangenciar o assunto de você mudar. Sim. Então, lei tributária, lei previdenciária, administrativo, condicional. Então, assim, vai permear uma série de direitos aí que se a pessoa não tiver o básico de informação sobre... Então, eu acho que o principal erro é esse, é vir sem informação e muitas vezes tentar executar o plano sem buscar essa informação, sem buscar alguém que te dê informação. E aí dá mais problema ainda, né? Sim. Aí realmente, acho que é tudo, a gente volta no que a gente começou a falar aqui, que é planejamento. Eu acho que realmente se ela tem uma decisão, se ela tem uma vontade de vir para cá, se planeje, né? Procura realmente um suporte, uma assessoria para ter informação, né? E com o advento da IA também, muitas vezes a pessoa ela faz a consulta à IA. Isso é bem preocupante, viu? E ela porque nem sempre a IA tá certa. Sim, e ela toma aquilo como verdade. E às vezes discute até com a gente, né? Sim, com certeza, com certeza. Não, e é bacana, né? Eu não tenho problema nenhum quando a pessoa mostra a IA de... Não, isso aqui a IA tá certo, isso aqui tem que ajustar, isso aqui a fonte tá errada. Mas é importante não levar isso como verdade e sempre buscar as fontes oficiais. Exatamente. O que está no site do governo, o que está na legislação brasileira. É ali que você vai ter aí o caminho para ter esse soft landing aqui no Brasil. Maravilha, meu amigo. Estamos chegando ao fim do nosso videocast. Infelizmente, é bem rapidinho aqui, é um bate-papo sobre esse tema que eu achei super interessante a gente trazer aqui para a nossa rede de contatos, para a nossa comunidade, que eu acho que é um tema importante e super atual. Mas gostaria de te agradecer aqui pela sua presença, Bernardo. Muito obrigado mesmo, meu amigo. Eu agradeço você, Aaron. Foi agradeço ótimo. aí a Sejur, que agradeço a todos aí que vão ter contato aí, vão poder assistir aí esse podcast. Não tenho dúvida. Parabéns pelo trabalho. Vai ser muito importante. Tamo junto. E o próximo a gente tenta fazer em inglês, né? Lembra que a gente começou a falar? Vai ser um prazer. Combinou isso. Vai ser um pouquinho mais difícil. Sim, Eu vou precisar um pouquinho mais de texto aqui. Mas a gente combina isso daí, viu? Tá ótimo. Obrigado, viu, Bernardo? Pessoal, obrigado aí pela presença de todos. Acompanhe a gente por aqui. A gente está sempre trazendo informações novas para todos vocês. E até a próxima. Obrigado. Até logo.